Tudo bem, pessoal? Professor Marquinhos com vocês para a gente continuar a genética, né? Então, na aula passada, a gente falou de heranças sexuais e a gente também terminou a aula falando de polialelismo. Lembra quando tem um gene com mais de dois alelos possíveis? A gente estava acostumado com um gene com dois alelos, né? O gene A para cor do olho, com azão e azinho e tal. Então aqui a gente vai agora continuar na parte de polialelismo, só que a gente vai trabalhar hoje os grupos sanguíneos, os grupamentos sanguíneos, tá certo? Muito bem. Os grupos sanguíneos são determinados por proteínas presentes no plasma ou nas hemácias. A gente vai falar de proteínas presentes primeiramente aqui nas hemácias, certo? Então, o tipo sanguíneo a gente vai ver que depende do tipo de proteína que o cara tem nas hemácias dele, tá bom? Conhecimento é importante nas transfusões. Por que é importante saber a tipagem sanguínea? Para as transfusões sanguíneas, certo? Para a medicina legal, né? Questões de medicina legal e estudos étnicos e tudo mais, tá bom? Transfusões baseadas nas relações antígeno e anticorpo, que a gente vai aprender hoje, né? E a herança obedece os padrões mendelianos, ou seja, são determinações genéticas, né, para a tipagem sanguínea, tá bom? Sistema ABO, que é o primeiro sisteminha que a gente vai ver, é uma polialelia e condominância. Então são duas coisas que nós já aprendemos. A gente já aprendeu sobre alelos codominantes e a gente já aprendeu sobre polialelia, tá? Então a gente vai trabalhar essas duas, né, determinações mendelianas aqui, na herança de tipagem sanguínea. E o sistema RH é um monobridismo, né? Ou seja, uma primeira lei de Mendel, normalzinha, igual a cor do olho, a cor lá da semente de ervilha. Tá bem? Muito bem, então. Pessoal, vamos lá. Deixa eu... Sistema BO. Né? Para a determinação do sistema BO, que é se o tipo do sangue do cara é A, B, AB ou O, é a presença de um gene, com 3 alelos possíveis. É um gene com 3 alelos, tá? O alelo IA, IB e Izinho. Certo? Bom, o sistema BO é o seguinte. Quem é tipo sanguíneo A tem a proteína A nas hemácias do seu sangue. A gente chama essa proteína de aglutinogênio. A gente já vai trabalhar mais eles, tá? Então, quem é tipo sanguíneo A tem o aglutinogênio A nas suas hemácias. Quem é tipo sanguíneo B tem o aglutinogênio B. Quem é tipo sanguíneo AB tem os dois aglutinogênios, as duas proteínas, A e B. Quem é tipo sanguíneo O é que não tem essa proteína. Essa proteína não tem uma função específica no corpo, não vai fazer falta. Então, o cara que é tipo sanguíneo O não tem um prejuízo funcional. Tá? Porém, essa relação das proteínas é importante para as transfusões. A gente vai aprender isso hoje. Mas antes disso, a gente vai ver a determinação genética. Tá bem? Olha só. Então, a gente tem, ó, 3 alelos, um gene com 3 alelos possíveis, IA, IB e Izinho. A relação entre IA e IB é uma relação de codominância. Tá? O alelo IA determina a produção da proteína A. O alelo IB determina a produção da proteína B. O alelo Izinho determina a não produção dessa proteína, do aglutinogênio. IA e IB são codominantes. Ambos dominam sobre o Izinho. Então, quais são, tá, os fenótipos e genótipos possíveis? Pessoal, presta atenção. Genótipos possíveis, as combinações. IA e IA. Pode ser também o IA com Izinho. O IA determina a produção da proteína A e o IA domina sobre o Izinho. Então, quer dizer, se o cara nasce com genótipos IA, IA ou IA, Izinho, ele vai ter o tipo sanguíneo A. Tá certo? O tipo sanguíneo do cara é A. Ele pode nascer IB, IB ou IB, Izinho. Nos dois casos, ele vai ter tipo sanguíneo B. O cara ainda pode nascer IA e B. Se ele nasce IA e B, com esses dois alelos, não há relação de dominância entre eles, são codominantes. Então, ele vai produzir tanto a proteína A quanto a proteína B. Ele vai ser tipo sanguíneo AB. Se o cara nasce Izinho, Izinho, ele não produz a proteína. Ele vai ser tipo sanguíneo O. Tranquilo? Então, esses são os genótipos possíveis. Genótipo, bagagem genética. O cara pode ser IA, IA, IAzinho, IB, IB, IBzinho, IA, IB, Izinho, Izinho. Quantos genótipos possíveis, então? Genótipos? 6, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 genótipos possíveis. São as combinações, né? IA com IA, IA com Izinho e tal. E quantos
fenótipos possíveis. Lembra que fenótipo é característica expressada. 4, né? Ou o cara é tipo sanguíneo A, ou é B, ou é AB, ou é O. Vocês devem estar pensando no tal do positivo e negativo. Espera um pouquinho, a gente chega lá. Tá bom? Beleza. Olha só, gente. A UFSC, o vestibular nosso aqui, uma vez botou uma questão que perguntava assim, ó, dizia o seguinte: existem 3 alelos, um gene com 3 alelos, alfa, beta e gama. Alfa e beta são codominantes, mas ambos dominam sobre gama. Aí ela perguntava quantos genótipos e quantos fenótipos são possíveis. Então, o cara pode fazer as combinações. Pô, peraí, tem alfa, beta, são codominantes, ambos dominam sobre gama, então eu faço combinação. Dá pra ser alfa, 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 gama, beta, beta, beta. Dá pra fazer as combinações. Só que o cara que é ligado já... Opa, peraí, é tipagem sanguínea. Ele chamou o IA de alfa, o IB de beta e o Izinho de gama. Tá bom? Muito bem. Pessoal, olha só. Quem é tipo sanguíneo A? Ó, eu. Beleza? Quem é tipo sanguíneo O? Agora, o B e a B são mais raros. Quem é B? Até que tem bastante B na sala aqui. E quem é AB? Ah, não acredito que não tem ninguém, cara. Nenhum AB? Sem graça. Muito bem. Pessoal, então é o seguinte, ó. Eu sou tipo sanguíneo A, tá? Se eu receber o sangue de alguém que tem tipo sanguíneo B, eu recebo o sangue de alguém com tipo sanguíneo B, vai entrar na minha corrente sanguínea, vão entrar hemácias que tem a proteína B nessas hemácias. Cara, se tem a proteína B, é uma proteína que o meu corpo, ele estranha, ele não está acostumado. O que ele vai fazer? Tem uma coisa estranha aqui que eu não estou acostumado. Uma tal de proteína B. Eu vou produzir um anticorpo para combater a proteína B. Certo? Como é que combate? O anticorpo vai marcar as células que têm a proteína B, e aí vai vir células de defesa para fazer a fagocitose, e aí vai aglutinar o sangue não circula direito, isso pode ser um problema. Dependendo da quantidade de sangue que é doada, pode até levar à morte. Tá? E isso porque aí o sangue não circula, da aglutinação das células o sangue não circula mais. Tá? Beleza? Então olha só, eu, tipo sanguíneo A, eu só vou produzir um anticorpo aglutinante B se eu entrar em contato com um sangue B, com a proteína B. Beleza? Da mesma forma, o contrário. Uma pessoa que tem o tipo sanguíneo B só irá produzir o anticorpo anti-A se entrar em contato com a proteína A. Só se ela entrar em contato com o sangue tipo A, uma transfusão errada, por exemplo. Fechou? Beleza. Agora o cara que é AB, cara. O corpo dele está já acostumado com a proteína A e B. Então ele pode receber A, B, tanto faz. Ele já está acostumado com os dois tipos. Ele não vai produzir anticorpo nenhum, aglutinina nenhuma. O cara que é O, o organismo dele não está acostumado nem com a proteína A, nem com a B. Então ele não pode receber nem da A nem da B, porque ele vai produzir tanto o anti-A quanto o anti-B. Ele só pode receber de quem, então? Do O mesmo, um sangue sem essa proteína, sem o aglutinogênio. Fechou? Então até aqui a gente não trabalhou o fator RH ainda. Até aqui, quem que seria o receptor universal? AB. E o doador universal? O O. Tranquilinho. Vamos adiante. Olha só. O fator RH. Tá? O fator RH é uma outra proteína. O fator RH é uma proteína chamada proteína RH. Tá? Que levou esse nome porque foi descoberta pela primeira vez num macaquinho, que a espécie dele era macaco rhesus, né? Até o nome científico desse bicho já mudou, né? Mas ficou então RH de rhesus, esse macaco. Beleza. Olha só. O fator RH é uma proteína encontrada nas hemácias que pode agir como antígeno se for inserida em indivíduos que não o possuem. Então, quem é RH positivo tem a proteína RH. Quem é RH negativo não tem a proteína RH. Tá certo? Como é que isso funciona? Cara, a proteína não tem uma função específica também, não faz falta, não tem um problema funcional, não tem um prejuízo quem não tem a proteína RH, quem é negativo. Agora, se eu, por exemplo, sou A, né, positivo, e eu vou receber sangue de alguém que é A negativo, não tem problema. É A, eu sou A, ele doa para mim um sangue que não tem a proteína RH, não faz falta. Agora, o contrário. Se eu A positivo, dou o sangue para alguém que é A negativo. Pô, peraí, o sangue do cara, o cara não está acostumado com a proteína RH. O meu sangue tem a proteína RH. Quando o meu sangue, com a proteína RH, entrar na corrente sanguínea do cara, o corpo dele, o sistema imunológico, vai pensar assim, opa, tem uma coisa estranha aqui. Uma tal de proteína anti-RH. Aliás, uma tal de proteína RH. Ele vai produzir um anticorpo anti-RH para combater. Então, quer dizer, o negativo pode doar para o positivo. O positivo não pode doar para o negativo. E isso é uma primeira lei de Mendel, cara. É uma primeira lei igual à cor do olho. O Rzão determina a produção da proteína. E ele é dominante sobre o Rzinho, que determina a não produção. Então, quer dizer, se o cara é Rzão ou Rzinho, ele vai ter o RH positivo, ele tem a proteína RH.
Se ele for Rzinho, Rzinho, ele não tem, ele é negativo. Fechou? Levando em consideração esse dado, quem é que seria o receptor universal? O AB positivo. E quem é que seria o doador universal? O O negativo. É isso aí. Fechou? Pessoal, essa história de transfusões, tá? Ela foi descoberta lá na década de 50. Até então não se sabia, tá? Não sabia que existiam tipos diferentes de sangue. Aí assim, o cara lá, década de 40, início da década de 50, o cara fazia uma transfusão de sangue, perdão, o cara fazia uma cirurgia, né? A cirurgia dava tudo certinho. Ah, ele perdeu muito sangue, vamos botar um pouquinho de sangue no cara. Ih, morreu. Ah, por quê? Era assim, não sabia que existiam tipos sanguíneos diferentes. Aí isso foi descoberto lá na década de 50, tá bom? Hoje, a gente tem a tipagem sanguínea não só para as transfusões. Sabe para que dá para usar? Dá para usar também para eliminar paternidade. Tá? Se tu tem um estudo genético do genótipo do cara, né, e da família dele para tipagem sanguínea, tu não pode afirmar que o cara é criança, mas tu pode dizer em alguns casos que ele não é. Tá certo? Tá? Quer ver uma coisa? Charlie Chaplin, todo mundo já ouviu falar, né? Desse cara? Charlie Chaplin. O Chaplin, ele foi acusado uma vez de ser pai de uma criança que ele dizia que ele nunca teve nada com aquela mulher e ele não podia ser pai daquela criança. Certo? Aí olha só o que aconteceu. O Chaplin tinha tipo sanguíneo O. Beleza? A mulher que estava acusando ele tinha tipo sanguíneo A. E a criança nasceu B. Ela podia ser filha do Chaplin? Não, cara. Porque se a mãe era A, era IA ou IAzinho. Certo? O Chaplin era O. Então o B veio de quem? Do pai, cara. O pai ou era B ou era AB. Fechou? Então dá para excluir paternidade. Não dá para afirmar que o cara é pai. Só que isso aqui, ó, um exame de tipagem sanguínea é muito mais barato do que um exame de paternidade de DNA. Então o ratinho, lá antes de fazer o exame de paternidade, faz exame de tipagem sanguínea para excluir. Tá bom? Beleza? Muito bem. Existe uma doença, tá? Relacionada ao fator RH. Todo mundo já deve ter ouvido falar nisso, né? Incompatibilidade sanguínea da mãe com o feto, papapá. Como é que funciona isso, pessoal? Olha só. A eritroblastose fetal, também conhecida como doença hemolítica do recém-nascido, tá? Ela é uma doença que pode ocorrer, tá? Na seguinte situação, tá? É necessária essa combinação que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Para que a eritroblastose fetal possa ocorrer, tá? É necessário o seguinte, que a mãe seja negativa, tá certo? E que o pai seja positivo. Só assim, tá? Só assim. Galera, olha só. A mãe negativa e o pai positivo. Se a mãe é negativa, ela é Rzinho, Rzinho, perfeito? Se o pai é positivo, ele é Rzão alguma coisa. Se ele for Rzão, Rzão, todos os filhos serão positivos, não serão? Todos serão heterozigotos, né? Rzão, Rzinho. Se o pai for heterozigoto, metade dos filhos, né? 50% de chance do filho nascer positivo, não é? Não vai ser Rzão, Rzinho, Rzão, Rzinho, 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 Rzinho. Não é isso? Tá? Muito bem. Então, olha só. O problema se dá quando a mãe é negativa e o pai é positivo. Marquinhos, se a mãe for positiva, não tem risco desse problema acontecer. Aí, se o pai for negativo, também não tem esse problema. O problema é só nessa combinação. Mãe negativa, pai positivo. Aí, então, o primeiro filho positivo, tá? Ele sensibiliza a mãe. Pessoal, olha só, prestem atenção. Não há mistura de sangue da mãe com o feto durante a gestação. Tá certo? Durante a gestação não há mistura de sangue, não passa sangue pela placenta, pelo cordão umbilical. Passam alguns anticorpos, tá? Beleza, mas sangue não passa. Tá? A mistura sanguínea se dá geralmente na hora do parto. Tá? Um pouquinho de sangue da mãe para o feto e até mais comum um pouquinho de sangue do feto para a mãe. Fechou? Beleza. Olha só. Na hora do parto, então, você vai ter, né, a mãe recebendo um pouquinho de sangue do filho, um pouquinho, gotículas de sangue do filho entram na corrente sanguínea da mãe. Se a mãe é negativa e o filho é positivo,
O que vai acontecer? A corrente sanguínea da mãe recebe um sangue positivo. Opa, tem uma proteína estranha aqui. Uma proteína chamada proteína RH. Ela vai produzir um anticorpo para combater essa proteína. Certo? Beleza. Por que eu escrevi aqui que o primeiro filho sensibiliza a mãe? Gente, o primeiro filho não é afetado pela doença. Porque a mãe vai demorar de 10 a 15 dias para produzir esse anticorpo. Não é na hora. Tá certo? Ela vai demorar de 10 a 15 dias para produzir o anticorpo. E o parto não demora tanto assim. O parto é uma coisa, né? Normal, rápida, indolor, né? Nunca viram Lagoa Azul? O bichinho escorrega, fácil. Olha aqui, ó. O que acontece? Né? A mãe, ela vai demorar de 10 a 15 dias para produzir o anticorpo. Então, o primeiro filho, ele sensibiliza, ele faz a mãe ser sensibilizada pelo fator RH. Aí ela, 10, 15 dias, ela produz o anticorpo. A quantidade de sangue é tão pequena que não vai trazer um prejuízo para a mãe. Tá certo? Só que a mãe agora já tem um anticorpo. Se, no caso, ela tiver um segundo filho positivo, este sim será afetado pela doença. Por quê, cara? Olha só. A mãe já tem um anticorpo. O filho está lá se formando no útero da mãe. Pela placenta, cordão umbilical, não passa sangue. Mas alguns anticorpos passam. E o anticorpo anti-RH é um dos anticorpos que passam. Tá certo? É um dos que passam. Então, se o filho é positivo, vai passar pela placenta, cordão umbilical da mãe para o feto em formação um anticorpo que combate o sangue do feto em formação. Então, isso pode fazer com que o feto tenha, né, problemas na sua formação. Os sintomas, eles vão variar de icterícia, que é a pele amarelada, a criança nascer com a pele amarelada, pode até nascer com hidrocefalia, com vários problemas, e até natimorto. Tá bem? Beleza? Então, isso é eritroblastose fetal. Tá? Vocês entenderam que o primeiro filho sensibiliza a mãe, faz a mãe produzir o anticorpo. Mas ele não é afetado, porque ela demora um tempinho para produzir. O segundo filho positivo é que vai ser afetado. E a partir daí, o segundo positivo, o terceiro, todos os próximos que serão positivos. Se for negativo, Marquinhos, pô, não tem problema, né, cara? O anticorpo anti-RH que a mãe produziu, ele combate o fator RH. Se a criança for negativa, ela não tem fator RH. Então, o anticorpo é específico, ele vai atuar sobre aquela proteína RH. Se ela não tem a proteína RH, o anticorpo não tem onde atuar. Então, não vai fazer mal para a criança. Tá certo? Marquinhos, se a mãe tem 5 filhos, aí o primeiro é negativo, o segundo é negativo, aí o terceiro é positivo. O terceiro não é o primeiro positivo, cara? Fechou? Então é o primeiro positivo. Aí o quarto é negativo, pô, o quinto é positivo de novo. Pô, o quinto é o segundo positivo. Vocês entenderam? É o primeiro, não é o primeiro filho, o segundo filho, é o primeiro positivo, o segundo positivo. Pode falar, querida. Isso aí, é onde eu ia chegar agora. Porque, pessoal, isso aqui é teórico. Isso. Na verdade, quem toma vacina é a mãe. Tá? Então, olha só. Galera, mulheres que têm RH negativo, tá? Quando, né, vão fazer acompanhamento pré-natal e tal, elas tomam uma vacina que inibe a produção do anticorpo anti-RH. Tá certo? Então, assim, vocês meninas que querem ter filhos e são RH negativo, não se preocupem com isso. O médico vai fazer um acompanhamento e não tem problema. Isso aqui é só para, né, porventura, uma pessoa que não tem acompanhamento e antigamente, quando não se tinha esse acompanhamento médico tão, né, constante numa gestação. Perdão, não te ouvi, querido. Não, a icterícia é um sintoma. Então, quer dizer, a icterícia é um sintoma que pode vir de outras doenças. Ela é um sintoma que pode aparecer na eritroblastose. Tá bom? Beleza? Bom, gente, entenderam essa historinha aqui? Tá tranquilo? Vou fazer uma pergunta para vocês, tá? Vai valer um chocolate, tô. Tá gravado aqui, vou ter que trazer, não posso prometer não trazer, né? Quem levantar a mão e responder certo primeiro, ganha um chocolate. A pergunta é a seguinte: em que situação a mãe pode ter um primeiro filho afetado pela doença? Se o primeiro sensibiliza e o segundo afetado, em que situação ela pode ter o primeiro filho afetado pela doença? Pode falar, cara. Ele levantou a mão primeiro, desculpa. Não, a pergunta é quando o primeiro filho pode ser afetado pela doença. Ela estava aqui na frente primeiro. Pode falar, querida. Perfeito, é isso. Era isso que você ia falar? É. Vou trazer 2 chocolates então, tá bom? Beleza? Olha só. Então, todo mundo quer ganhar o chocolate, né, cara? Olha só. Então, é como você respondeu, tá? Eu vou repetir aqui porque a galera de casa não ouve. Pessoal, curtam a aula aí, beleza? Inscrevam-se no canal. Eu vou repetir para vocês porque pessoal
né, de casa não ouve as perguntas aqui. Então é o seguinte, ó, eu perguntei quando que o primeiro filho pode ser afetado pela doença. É quando a mãe negativa, antes da primeira gravidez, foi sensibilizada de outra forma. Uma transfusão de sangue errada, por exemplo. Não que isso aconteça, tá, gente? Os caras tomam muito cuidado de uma transfusão, mas né, teórico, né? A gente tá falando de possibilidades aqui. Fechou? Todo mundo entendeu? Até aqui tá tranquilo? Então, bem. Olha só. Eu vou mostrar para vocês, tá? Hoje não vai dar tempo de a gente trabalhar a segunda lei de Mendel, a gente vai deixar para outra aula. Mas eu quero mostrar para vocês o seguinte. Em laboratório, tá? A gente faz com alunos, em sala de aula, ou em laboratório, na verdade, tipagem sanguínea. É bem simples de ser feito, tá? Eu vou falar isso para vocês porque pode aparecer em vestibular, eu já vi algumas vezes aparecer essa figurinha assim, ó. O cara coloca aqui para você uma lâmina, aquelas lâminas de vidro que a gente usa em microscópio, sabe? Bota uma lâmina e aí ele diz o seguinte, nessa lâmina você pinga 3 gotinhas de sangue. Faz um furinho, aquelas lancetas, fura o dedinho do cara, bota 3 gotinhas de sangue na lâmina. E aí é o seguinte, ó, a gente compra lá os anticorpos, né, em laboratório, fabricados em laboratório. A gente compra o anticorpo pronto. Pessoal, na primeira gotinha eu pingo o anticorpo anti-A. Pessoal, o anticorpo anti-A, ele estaria presente em que tipo sanguíneo? No B? No B. Na segunda gotinha, eu pingo o anti-B. E na terceira gotinha, eu pingo o anti-RH. Tá certo? Por enquanto, vamos esquecer o RH, tá? Olha só. Eu pinguei aqui 3 gotinhas de sangue, né? Aqui eu pinguei o anticorpo anti-A. Aqui eu pinguei o anticorpo anti-B. O anti-A combate a proteína A, não é isso? O anti-B combate a proteína B. Então tá. E aqui eu pinguei o anti-RH, que combate a proteína RH. Olha só, se eu olho que teve reação, uma aglutinação, dá uma coagulada no sangue ali, né? Na gotinha onde eu pinguei o anti-A, quer dizer que o cara tem a proteína A. Qual é o tipo sanguíneo dele? É A, né, cara? Se ele tem proteína A, ele é tipo sanguíneo A. Pessoal, se reagiu aonde eu pinguei o anti-A, é porque essa gotinha de sangue tem a proteína A, que está presente aonde? No cara que tem tipo sanguíneo A. Se reagiu só essa aqui, quer dizer que o cara é tipo sanguíneo A. Se reagiu só a segunda gotinha, onde eu pinguei o anti-B, é porque eu tinha proteína B. Qual é o tipo sanguíneo do cara? É B. Se só reagiu aqui onde eu pinguei o anti-B, é porque o cara tem a proteína B. Ele é do tipo sanguíneo B. Se teve reação nas duas gotinhas, o cara tem a proteína A e tem a proteína B. Qual é o tipo sanguíneo dele? AB. E se não reagiu, não teve alteração em nenhuma das duas gotinhas, o cara não tem a proteína, que tipo sanguíneo ele é? Entenderam? Se aglutinou só onde eu pinguei o anti-A, se teve reação onde eu pinguei o anti-A, o cara é tipo sanguíneo A. Se aglutinou só onde eu pinguei o anti-B, o cara é tipo sanguíneo B. Se aglutinou nos dois, o cara é AB. Se não aglutinou em nenhum, o cara é... Ó, agora o RH. Eu pinguei o anti-RH e teve reação. Quer dizer que lá tinha a proteína RH se teve reação. Então o cara era positivo, ele tinha a proteína RH. Se eu pinguei e não teve reação, o cara é negativo. Por exemplo, meu sangue é A positivo. O que vai acontecer? Se eu fizer o teste, vai aglutinar essa gotinha aqui e essa aqui. A positivo, entenderam? O cara que é O negativo, não aglutina nenhuma. O cara que é AB positivo, aglutina todas. Ficou claro, gente? Alguma dúvida quanto à tipagem sanguínea? Tá tranquilo? Pode perguntar aí. Tá? Se não... Oi. Como é que é, meu? Mas eu não estou botando sangue, eu estou botando já o anticorpo filtrado, né, em laboratório, tudo certinho. Entendeu? Eu estou já botando o anticorpo A. Seria a mesma coisa que eu colocar um sangue B aqui, entendeu? É o anticorpo anti-A, ele está no sangue B. Ele pode ser fabricado pelo cara que tem tipo sanguíneo B. Exatamente. Se o sangue do cara é AB, vai ter aglutinação aqui e aqui. Tá certo? Se o cara é O, não vai ter aglutinar nenhum deles. Não, vai saber. Olha só, eu tenho as 3 gotinhas. Aqui é pro RH. Se aglutinou, o cara é positivo. Se não aglutinou, ele é negativo. Agora aqui, ó, eu pinguei, né, as 2 outras gotinhas aqui. Eu pingo o anti-A numa e o anti-B numa. Se o cara é B, só vai aglutinar essa aqui fica normal. Se o cara é A, só vai aglutinar essa, e essa aqui fica normal. Se o cara é B, AB, aglutina as 2. Se o cara é O, não aglutina nenhuma. Entendeu? Certo, pessoal? Obrigado, então. Obrigado, pessoal de casa. Nos vemos amanhã.